Glória a ti, Senhor. Com suas Bíblias, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 15, versículo 21 em diante. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15, versículo 21 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando no campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e crucificaram. No versículo 30. Desça da cruz e salva-se a si mesmo. Para você sentar, eu queria fazer mais uma breve oração para a gente meditar nesta reflexão nesta manhã. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós neste momento, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, com os nossos ouvidos atentos para a Tua palavra, Senhor. E nós queremos Te pedir, ó Pai, que saia aqui na minha boca não sejam palavras minhas, mas as palavras do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu não sei, meu Deus, mas Tu sabes. As pessoas que aqui estão, elas precisam ouvir esta palavra, Senhor. Que o Senhor fale com a Tua igreja, que o Senhor fale comigo através do Teu Espírito Santo. Esse é o meu pedido, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar à vontade. Se quiserem, podem ficar com as suas Bíblias abertas. E nós vamos meditar um pouco nesse tema que o Espírito Santo me propôs no meu coração, que é a recompensa da cruz. A cruz, esse tema que pode até soar um pouco estranho para a gente, quando a gente pensa assim, a cruz, uma recompensa, né? Quem que gostaria de uma cruz, algo que era emblema de tortura do Império Romano? E nós vemos aqui no texto que foi lido, que Jesus ele foi forçado a carregar uma cruz. No versículo 21 diz que eles forçaram a carregar a cruz. E quando eu preparei esse sermão e eu vi o tema desta lição desta semana, eu fui muito grato a Deus e ao Espírito Santo, porque eu vi a forma que Deus ele trabalha de forma sincronizada com a igreja. Porque é exatamente disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar daquilo que o pastor João disse agora aqui, sobre nós não negarmos a nossa fé, porque sabemos que Deus ele trabalha no meio do seu povo, e quando o povo parece que está perdido, quando a igreja parece que se perdeu, Deus ele sempre tem um escape, Deus ele sempre aparece com uma solução para o seu povo. Versículo 30, conforme nós vemos, diz: desça da cruz e salva-se a si mesmo. E essa foi uma das frases que Jesus mais ouviu enquanto estava pendurado na cruz. Enquanto estava no Gólgota, todos os escárnios, os inimigos, aqueles que eram contra Jesus, eles todos passavam e insultavam, dizendo que se ele fosse Jesus, se ele fosse Deus, se ele fosse o Cristo, que ele descesse daí, que ele abandonasse aquela cruz. Até então Jesus tinha realizado já muitos milagres miraculosos, tinha realizado grandes feitos, e por que não teria poder para descer da cruz? Então eles falavam isso não crendo no poder que Jesus tinha, mas para afrontá-lo. Não, você não é o Deus, assim como colocaram na placa lá, na sua acusação, Deus dos judeus. Você não é o Deus dos judeus? Você não fez milagres, não salvou a tantos, por que não desce da cruz? E a nossa reflexão hoje, o nosso pensamento, é pensar o que teria acontecido se Jesus tivesse descido da cruz. Porque Jesus poderia ter sido descido da cruz, poderia ter abandonado a cruz, poderia ter desistido. A palavra vai nos dizer que ele poderia, nós vamos ver um pouquinho mais para frente no decorrer da reflexão, que ele poderia ter convocado até mesmo uma legião de anjos para tirá-lo da cruz. Porque apesar de ser um homem, ele era plenamente Deus, e todo o poder havia sido manifesto a ele, tanto na terra como no céu. Então, o que teria acontecido se Jesus tivesse ouvido a voz dos escárnios, daqueles que falavam: se tu és o Deus, desce da cruz? Jesus, a princípio, ele teria negado o seu ensinamento de Mateus capítulo 16,
16, versículo 24 e 25. Quando Jesus disse: alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Jesus está dizendo aqui: quem quer me seguir, se você quer ser meu discípulo, se você quer ser meu seguidor, você tem uma cruz também. Você vai passar por uma cruz. Mesmo que ele estivesse dizendo: se você não quiser me seguir, fica aí, fica de boa. Se você não quiser ser meu discípulo, não quiser ser crente, não precisa fazer nada, fica tranquilo. Mas se quiser me seguir, tem uma condição. Se quiser vir após mim, se quiser vir atrás de mim, me seguir, se quiser ser meu discípulo, você tem que tomar a tua cruz e seguir-me. E se quiser ganhar a sua vida, tem que perder. Jesus apresenta um cálculo aqui que parece que é difícil para matemática, que para ganhar tem que perder. É algo que, humanamente falando, parece que não se encaixa. Como é que para me ganhar a minha vida eu tenho que perder? E, na verdade, Jesus ele recebeu essa proposta. Por diversas vezes na cruz, eles ofereceram a proposta de ele tentar salvar a vida dele, descendo da cruz. Oh, você não pode? Desce da cruz. Se Jesus tivesse descido da cruz, abandonado a sua missão, o seu propósito, além de ter negado o seu próprio ensinamento, ele não teria alcançado a ressurreição. Se Jesus tivesse abandonado o propósito de Deus de entregá-lo para morrer no lugar dos pecadores, ele não teria certamente alcançado a ressurreição ao terceiro dia. E todos os dias nós somos como Jesus, desafiados por cruzes que nós carregamos. A cruz que representa o Evangelho, que representa a vontade de Deus. Porque aquela cruz naquele momento era a vontade do Pai. Quando Jesus na noite anterior ele ora e ele fala: Pai, se possível for, não deixe que eu passe por essa morte, faça de mim esse cálice de morte, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus está naquela cruz, ela era a vontade do Pai. E negar a si mesmo significa isso, fazer a vontade do Pai. E Jesus ele negou a si mesmo, como escreveu Paulo, que ele se esvaziou, ele não usou por usurpação ser igual a Deus. E nós somos desafiados diariamente com situações que enfrentamos, pessoas, dificuldades que nos colocam numa cruz e nos exigem uma postura, nos exigem tomar uma decisão, uma postura cristã, ao invés de fazer a vontade da carne. Porque se uma vez que Cristo diz que nós precisamos tomar a nossa cruz para segui-lo, nós não podemos abandoná-la. E muitas vezes, no nosso dia a dia, nós passamos por situações que nós pensamos em abandonar a nossa cruz, que significa abandonar a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por situações diversas em que elas nos levam a querer abandonar o nosso ministério, a querer abandonar o lar, a família, o emprego. São situações que elas dizem: você desce da cruz, abandona isso aí. E muitas das vezes nós cedemos, nós fazemos isso, nós abandonamos o propósito de Deus para as nossas vidas, numa tentativa de salvar as nossas vidas. Porque Jesus disse que quem salvar vai perder. E que na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos colocando tudo a perder. E tudo que nos machuca, nos ferir o orgulho, serve para crucificar o nosso ego. São pessoas, dificuldades, situações, problemas que nos colocam como Jesus, com os pés e mãos presos numa cruz. E aí nós temos que tomar uma decisão. Nós vamos abandonar, já fizemos metade do caminho, e vamos abandonar a nossa cruz, vamos abandonar o Evangelho, abandonar a nossa fé. Como nós estudamos na lição, os reformadores da Reforma Protestante estavam dispostos a entregar até mesmo a sua vida para que o Evangelho alcançasse as nações, para que o Evangelho alcançasse o mundo. E muitas vezes coisas pequenas nos fazem desistir da caminhada. Muitas vezes as coisas, os descarnos, aqueles que nos apedrejam, aqueles que dizem que nós não vamos conseguir, é o suficiente para entregar ao ministério da igreja, para abandonar o pastor, deixar o pastor sozinho. Muitas vezes você abandona a música, abandona o dom que Deus te deu
por causa do escárnio. E o que o Espírito Santo ele quer nos fazer entender é que essas coisas, elas acontecem, mas que Ele está conosco para que nós não deixemos a nossa cruz. Porque abandonar a cruz significa abandonar o propósito de Deus. Quando nós decidimos abandonar o propósito, nós estamos deixando de lado a vontade de Deus para as nossas vidas. E existem alguns sentimentos, algumas coisas que o próprio Jesus sentiu ou poderia ter sentido, que nos fazem ou tentam nos fazer descer da cruz. Nós vamos tratar nessa manhã que esses sentimentos, se nós não tivermos cuidado, nós abrimos mão das coisas que Deus tem para a gente. O primeiro sentimento é o medo. Jesus, ele sentiu medo. Às vezes é difícil até pensar que Jesus sentiu medo, mas Jesus sentiu muito medo. Jesus, em certo ponto, ali no Gólgota, ele sente medo. Mateus capítulo 27, versículo 46, a ponto de clamar: meu Deus, por que tu me desamparaste? Esse era o temor de Jesus, sozinho, ali naquela cruz. Agora todos tinham sumido, aquelas multidões que seguiam Jesus por causa dos seus milagres, não estavam lá com ele crucificados na cruz. Jesus agora se encontrava num momento de dor, de sofrimento, de solidão e de medo. Jesus sentiu medo a ponto de, na noite anterior, plenamente angustiado, com medo, se colocar a orar, e a palavra diz que o seu suor se converte em gotas de sangue. E o que, enquanto eu pesquisava, é claramente explicado pela ciência, pela medicina, há um nível de tensão, de aflição, de medo, que o ser humano pode sim suar sangue. Mas não é pouca coisa não. Você imagina aí um dia que você mais sentiu medo na sua vida? Certeza que um dia que todo mundo sentiu medo. E nesse dia que você mais sentiu medo, que você está lembrando aí, você não suou sangue. Mas Jesus, aquele dia, o medo dele foi a ponto de ele suar sangue. E aí já é algo que Deus ele fala aos nossos corações. Quando nós passamos por esses momentos de dificuldades, a qual nós passamos medo, solidão, como Jesus sentiu-se, falando que naquele dia, no Monte das Oliveiras, Jesus orando, Deus enviou um anjo para consolar Jesus. Neste momento que nós sentimos como Jesus, com medo, desafiados a deixar a nossa cruz, nós somos consolados pelo Espírito Santo. Jesus, ele não desceu da cruz, ele não desistiu da cruz, porque ele decidiu ser obediente a Deus, ser fiel, sabendo que ressuscitaria. Nós sabemos que não foram aqueles escravos, os pregos que prenderam Jesus de madeira, mas sim o seu amor pela humanidade. Porque o medo, ele é baseado na incerteza. Nós sentimos medo quando nós temos dúvida, quando nós temos preocupações. E é por isso que o inimigo, ele sabe que colocando a dúvida, ele consegue fazer com que muitos desçam da cruz. O inimigo sabe que ele colocando a dúvida no teu coração, ele vai fazer com que você abandone os projetos que Deus tem para você. Você vai se questionar: será que realmente isso vai acontecer? O inimigo sabe que ele colocando a incerteza, a preocupação, a impaciência, ele vai fazer com que você abandone o teu ministério, talvez abandone a tua família, o teu casamento, o teu filho. Ele sabe que colocando essa incerteza. E para vencer o medo, 1 João capítulo 4, versículo 18, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O apóstolo João escreveu sobre o verdadeiro amor, que é o que tira todo medo. E foi o que Jesus teve para que ele permanecesse na cruz. Ele sentiu muito medo mesmo, mas o seu amor, o Espírito Santo revestiu de amor. O amor dele foi maior do que o medo. Jesus talvez poderia ter pensado pelo medo em fugir, abandonar aquilo. Não, vou parar com isso aqui, não vou mais morrer, eu não mereço. Mas o amor de Jesus por você, por mim, ele foi maior do que o medo que ele passou. O medo não deu lugar ao amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu sei que talvez alguém aqui nesta manhã chegou aqui
sentindo medo, talvez incerteza, com dúvida. E nesta manhã Deus talvez esteja consolando alguém e dizer: não desista da cruz, não desista do propósito, não desista do ministério, não desista da família, não desista do lar, porque nesta manhã, se você quiser, o Espírito Santo, ele pode te fazer sentir o amor até por aqueles que te julgam, assim como Jesus fez: Pai, perdoe-os, não sabe o que fazem. Isso não é outra coisa a não ser amor. A Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus estava com muito medo, mas o amor que ele sentiu por aqueles pecadores foi maior do que o medo que ele passou. Se você está carregando a tua cruz numa situação que te traz medo, que te traz insegurança, busque o amor de Deus. O amor vai fortalecer o teu coração, que você vai passar por qualquer situação, seja lá no teu emprego, na faculdade, seja onde for, na igreja. Se você está com incerteza, com dúvidas, e algo te faz sentir medo, faz sentir pavor, a ponto de você querer: não, eu vou abandonar. Busque nesta manhã, busque hoje: Senhor, me revista com o teu amor para que eu suporte. Você tem medo de ficar sozinho na tua cruz? Tem medo de ficar sozinho no teu ministério? Você tem medo de ficar sozinho no teu lar, na tua casa? Jesus estava sozinho no Gólgota, mas o amor que ele sentiu foi maior a ponto de suportar. Sabe, o escritor Eclesiastes diz que há tempo determinado para tudo debaixo do céu. E Jesus, ele sabia que era efêmero, era passageiro aquele sofrimento, aquele medo que ele estava passando teria uma recompensa muito maior. Jesus, ele sabia que se ele suportasse aquele medo, ao terceiro dia iriam procurar alguém morto e não encontrariam, porque o poder de Deus iria ressuscitar. Se você está com esse mesmo medo de ficar sozinho, de não suportar, o amor de Deus, ele vai te fortalecer, ele vai levar pessoas para te ajudar a suportar a sua cruz. O segundo sentimento, para a gente não se prolongar muito, que nós vamos ver que Jesus, ele poderia ter sentido, esse sentimento ele não sentiu, mas ele poderia ter sentido, e teria feito facilmente Jesus ter descido da cruz. Eu não tenho dúvida de que, se Jesus quisesse, teria poder para descer, para abandonar a cruz, para se livrar da morte. A palavra diz, a Bíblia diz que ele teria esse poder para cancelar aquele ato, e ele decidiu ir até o final. E o sentimento é a raiva. As afrontas dirigidas a Jesus, elas eram tão injustas, como nós lemos aqui. As pessoas cuspiram, insultaram. A coroa de espinho: não, o rei tem que ter uma coroa, vamos colocar uma coroa de espinho. Não é o rei dos judeus, vamos colocar na placa dele. Não é por Deus, o Cristo desce daí. Os insultos feitos a Jesus, eles eram tão injustos que ele poderia ter cedido a ira divina para sair da cruz, mas a sua misericórdia pelos pecadores foi mais forte. Amém. Quando nós passamos por situações em que nós achamos que é injusto, que estamos sendo afrontados, e nós pensamos em desistir, nós pensamos em abandonar nossa cruz, nós precisamos ter o ato que Jesus teve. Porque muitas vezes, irmãos, a gente passa por situações, e principalmente nesses tempos difíceis, nesses dias difíceis, eu acho que todo pregador, quando ele vem pregar, ele pede muito a Deus que fale com a igreja aquilo que a igreja precisa. E vai falar, se Deus quiser corrigir, vai corrigir, se Deus quiser exortar, vai exortar. Mas às vezes nós passamos por momentos difíceis, como nós temos passado, que Deus, ele coloca as palavras de consolo, porque a igreja amada de Cristo, ela é consolada por Cristo, porque Ele é o dono. E quando Cristo colocou essa palavra, é porque sabe que nós temos passado por momentos difíceis, nós temos passado por momentos em que muitas pessoas têm abandonado a cruz, abandonado o Evangelho, abandonado a fé, e nós precisamos estar cientes de que Cristo, ele nos ajuda a nós carregarmos a nossa cruz, para vencer a raiva, a ira, esse sentimento que muitas vezes nos faz abandonar tudo, nos faz desistir, porque às vezes por minutos de ira a gente coloca tudo a perder.
A gente passa anos para conquistar algo e por minutos de raiva, um casamento acaba, um emprego se desfaz, o ministério acabou, por poucos minutos de raiva. Se a gente observar, a maioria das desgraças da humanidade, elas são precedidas pela raiva. As pessoas, no momento de raiva, elas fazem atos que elas não respondem mais por ela. E muitas vezes a gente carrega a nossa cruz, a gente assume a nossa postura de cristão, mas nós não temos paciência. Nós não temos o que está em Gálatas 5:22, que é o que nós conseguimos vencer a raiva. É o fruto do Espírito Santo, que é a paciência. E muitas vezes nós não temos a paciência de esperar. Jesus ele ficou pendurado naquela cruz por mais ou menos 6 horas. E certamente foram as horas mais difíceis, terríveis da vida de Jesus. Foram 6 horas de puro tormento, sofrimento, dor e tortura. E nada se comparado ao que a gente passa com o sofrimento que Cristo passou. E Jesus ele foi paciente até a hora de entregar o seu Espírito a Deus. Ele suportou todas aquelas afrontas, porque ele teve paciência pelo Espírito Santo, paciência de aguardar até o momento. Ele teve a misericórdia pelos pecadores. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, versículo 26, nos diz que é importante acalmar a ira antes que o sol se ponha e o problema cresça mais ainda. A recomendação do apóstolo Paulo. Porque a gente se ira. Quem que nunca se irou? Nunca ficou com raiva? O problema é irar e pecar. O problema é o que a ira causa. A gente coloca tudo a perder. A gente passa tempo para crescer no ministério, na igreja, desenvolver, e às vezes por causa de uma afronta, de alguém que diz que você é isso, você é aquilo, ou lá na sua casa, esse menino é isso, essa mulher é isso, esse homem é isso. No momento de raiva você coloca tudo a perder, e aí você está deixando a tua cruz, você está abandonando a tua cruz. Mas nesta manhã a gente concluir essa parte. O que Deus tem para nos dizer é que nós não podemos deixar que a ira vire uma raiz de amargura, que nós sejamos amargos por causa da ira, mas que nós tenhamos paciência. E que se você está passando por uma situação, por um problema, seja onde for, que está te causando ira, está te causando raiva, impaciência, suporte, meu irmão. Não desista. Não desista do Evangelho, não desista da sua fé, não desista da sua casa, do seu lar, não desista do seu emprego. Busque o fruto do Espírito Santo, a paciência, para que você tenha, para suportar os escárnios daqueles que te julgam, que te cospem, que te apedrejam. Tenha paciência para você carregar a sua cruz, porque Jesus, ele teve paciência, ele suportou a cruz. Para a gente concluir, o terceiro sentimento que Jesus poderia ter sentido, que nós sentimos e nos fazem desistir da nossa cruz, é o orgulho. Jesus, sendo Deus encarnado, ele viu uma multidão de criaturas pecadoras condenando, e talvez poderia pensar que ele não merecia aquilo, porque de fato não merecia. E se Jesus tivesse deixado de assumir uma postura humilde, ele certamente teria descido da cruz. O único momento em que Jesus ele se colocou acima dos pecadores foi quando ele estava pendurado no madeiro. Em nenhum outro momento ele colocou. Mas antes, como Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, vou ler para os irmãos, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e, encontrando em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, ele poderia, naquele momento, ter descido da cruz, uma multidão de pecadores condenando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele poderia, não mereço.
Eu não tenho pecado. Por que eu estou entregando a minha vida? E muitas vezes nós nos topamos por situações em que chegam falsos amigos, que se dizem nossos amigos, e dizem: ó, você não merece passar por isso aí. Abandona essa igreja, abandona lá. Isso aí que estão fazendo contigo, você não merece. Não é justo. E a gente para pensar e a gente vê que se era justo o que Jesus passou, se foi justo o que ele aceitou passar. E muitas vezes esse sentimento de orgulho, ele vem com uma arrogância, um sentimento de arrogância. E é algo que não vem de Deus, porque esse sentimento ele é típico do próprio Satanás, que desde o princípio quis ser igual a Deus. E aonde ele estiver no meio, sempre haverá pessoas querendo ser maiores, parecer mais. Mas aonde estiver Deus, as pessoas serão sempre servas, humildes, como Jesus foi. E para nós vencermos esse sentimento, que eu julgo ser o que mais faz nós desistirmos da nossa cruz, nós abandonarmos o propósito de Deus, é necessário o perdão. Um perdão que não se importa quem está com a razão, sempre disposto a absolver a culpa de quem errou. O perdão, através dele, nós conseguimos enfrentar e encarar situações que nós não merecemos passar. Verdade que nós passamos situações que nós não merecemos, mas através do perdão, assim como Jesus, nós conseguimos olhar: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz, mas perdoa. Nós continuamos vivendo o Evangelho, nós continuamos seguindo os propósitos de Deus para as nossas vidas. E se você está passando por uma situação na qual você acha que não é justo, que você não merece, que você é ofendido injustamente, busque o perdão, e pede perdão para que você consiga carregar a sua cruz. Muitas situações que o inimigo coloca na sua vida, o medo, a raiva, o orgulho, é para que você abandone aquilo que Deus tem para você. Talvez aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus projetou para você. E com esses sentimentos, você abandona facilmente tudo aquilo que Deus tinha planejado. Mas, quando nós buscamos a Deus, quando nós somos revestidos ao poder de Deus, o inimigo, ele não consegue colocar esse sentimento. Quando nós buscamos a paciência, o perdão e o amor, nós vencemos esses sentimentos. E aí, assim como Jesus, nós conseguimos carregar as nossas cruzes. E aí nós teremos uma recompensa, meu querido. Porque Jesus, ele venceu o medo através do amor. Ele venceu a raiva, a ira divina através da misericórdia e da paciência. E ele poderia ter sentido o sentimento de que era Deus e ter abandonado. Mas ele venceu através do perdão, perdoando. E assim como Jesus teve a sua recompensa, a palavra de Paulo, Romanos 6,8, nós teremos a nossa recompensa. Se nós assumirmos a nossa postura de cristão, de pegar a nossa cruz, carregar como Jesus, de negar a si mesmo. Negar a si mesmo significa fazer a vontade de Deus. Muitas vezes eu quero fazer coisas, nós queremos fazer coisas que não é a vontade de Deus, que é a vontade da carne. Mas nós precisamos mortificar a carne, crucificar, para que nós entendamos, nós passamos por esses sentimentos, nós vençamos esses obstáculos, para que nós consigamos fugir daqueles que olham para nós e dizem: vocês abandonem isso aí, abandonem esse negócio de ser crente, abandonem esse negócio de igreja. Mas se nós permanecemos firmes, como aqueles que há 505 anos atrás fizeram a reforma protestante, como Martinho Lutero, como João Calvino, aqueles que pregaram as suas teses, aqueles que participaram de um grande avivamento, se nós continuarmos com a nossa cruz, se nós continuarmos a viver o Evangelho, nós vamos vencer, crendo que, se morremos com Cristo nós também viveremos. Se morremos com Cristo, com Ele, nós seremos também ressuscitados. A recompensa da cruz, meu querido, é a ressurreição. Você está com medo? Eu tenho certeza que você já sentiu medo, já se irou, já teve impaciência.
Mas se você vencer, certamente não tenha dúvidas de que a recompensa de você carregar a tua cruz é a ressurreição, é a vitória, é a coroa, a qual Jesus escreve ao Apocalipse, a coroa que está te preparada e que ninguém tira, ninguém vai tirar do que ele coroa, porque ela foi comprada, porque Jesus não desistiu da cruz dele, e hoje você é convidado a não desistir da tua cruz, a não abandonar a tua fé, não abandonar o teu evangelho, naquilo que você crê. Se carregar a tua cruz, você alcançará. Creia nessa palavra, não é palavra minha, é Espírito Santo que fala conosco para que nós continuemos a viver carregando a nossa cruz, mortificando a nossa vontade, fazendo a vontade de Deus, até que Ele venha e nós recebemos a nossa recompensa, a nossa vida eterna, e estaremos com Cristo comemorando